Muito bem, vamos para a nossa EBD, nossa escola dominical. Vamos cantar, nossa classe vai começar. Pastor Tito, quer esse microfone ou quer aquele outro? Eu preparo. Pode ver. A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Isso, muito bem. Pode ir para a classe. Pode ir, já vai começar. Amém. Bom dia, irmão José Zequinha já está aqui conosco na sala. E além do irmão Zé e Tito, que já deixaram aqui no chat também. Bom dia, pastor. Graças a Deus, amados irmãos. Mais um dia, Deus nos concede, com vida e saúde, oportunidade de estarmos aqui nessa manhã na casa do Senhor para estudarmos a sua bendita e santa palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos deu vida, saúde, paz, alegria, salvação e vida eterna, através do teu Filho Jesus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor continue, Pai, a cada dia nos ajudar, nos auxiliar, nos fortalecer, nos animar, para que nós prossigamos em fazer a tua vontade, aguardando o grande dia de estarmos com o Senhor para sempre. Obrigado por esse dia, por essa manhã. Perdoe, Pai, as falhas, os pecados, tenha misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos. Hoje eu estou substituindo o pastor Walter, né? Sem comparação, cada um tem um estilo de ensinar, né? Mas os batistas, os pastor batista tem um padrão, mais ou menos, que bem, um perfil mais ou menos bem igualado. Na aula passada, o pastor Walter lecionou aqui a lição 12, intitulada Deus é Consolador. E nós vimos que, através das palavras de Jesus, que Jesus, depois da ressurreição, ele subiu ao céu, mas ele deixou claro que ele ia enviar o Consolador para ficar conosco para sempre, para nos ajudar a... Verdade, pastor. Obrigado. Para nos ajudar, nos auxiliar nessa caminhada terrena. Eu estou com o ouvido um pouco surdo desse lado, mas os irmãos estão ouvindo bem? É porque para mim eu estou falando baixo, né? Mas está tudo bem, né? Essas mudanças de clima assim, já tem um pouco de problema de adição. E hoje nós vamos estudar a lição número 13, que é a última lição dessa revista, intitulada Doutrina de Deus, a doutrina sobre Deus. E aqui na lição 13, ela é intitulada Deus é vida eterna. Então, lá no Salmo 90, no verso 2, diz assim, que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Imagina um ser que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Um ser que sempre foi, que é e que sempre será. Essa é a nossa concepção na nossa língua humana, né? Para a gente compreender. Então, falando de eternidade, meus irmãos, tem um teólogo muito famoso do passado que escreveu muitos livros e filósofo também, religioso, e ele fala assim, que se uma pessoa vem discutir com você a respeito de Deus, a primeira coisa que você tem que perguntar para ela é se ela crê em eternidade. Se não crê em eternidade, você vai perder seu tempo de conversar com a pessoa e falar sobre Deus. Se ele não crê em eternidade, como os ateus, eles não creem em eternidade, eles não creem em nada das coisas divinas, da soberania de Deus, e que o homem vive aqui, ele morre, ele acaba, e é tudo aqui mesmo. Então, eles não têm a visão de eternidade. Então, nós vivemos aqui nesse tempo presente no Cronos, é um tempo cronológico. Nós vivemos no Cronos,
que é o minuto, segundo, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano, o século, o milênio. Isso é o cronos, é o tempo cronológico, né? Mas Deus quando nós partimos para a visão divina, nós observamos o kairos. Kairos é o tempo que não tem tempo, seria o tempo da eternidade. Os irmãos compreenderam? O cronos é o tempo. Aqui, ó, estou aqui, está passando o tempo, daqui a pouco tem que encerrar a aula, não é? É o cronos. Meu coração está batendo no cronos, minha vida está aqui no cronos, no tempo presente. Mas o kairos é um tempo que não tem tempo. Seria mais ou menos isso em miúdos, né? Se fosse para a gente aprofundar isso, nós ficaríamos aqui muito tempo falando sobre isso. Então, eterno é o que não tem fim. Nosso Deus é eterno. O tempo não é suficiente para medi-lo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Através de Jesus, nós temos a oportunidade de vivermos eternamente com Deus. Cristo venceu a morte, e através dessa vitória fomos salvos e vivemos para vivermos eternamente com o Pai. Deus é eterno, seu amor não tem fim, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, eternidade na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre eternidade. Lá em Romanos, capítulo 6, Paulo escreve assim: pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Porque somente por essa vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, hoje nós podemos ter a certeza que nós vamos viver a eternidade com Deus. Lá em Jeremias também, no capítulo 10, Jeremias diz assim: mas o Senhor é Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. O nosso texto áureo da nossa lição, Apocalipse capítulo 22, verso 14. Aqui diz assim, Apocalipse 22, 14, é o texto áureo da nossa lição de hoje. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à vida eterna, possam entrar na cidade santa. Então, a nossa lição de hoje, irmãos, ela é baseada no texto bíblico, Mateus capítulo 25 e Apocalipse capítulo 22. Nós vamos lendo aqui alguns versículos para nós explanarmos a nossa lição. Então, o primeiro ponto da lição: somente em Deus, somente um Deus eterno concede vida eterna. É o lógico. Somente um Deus eterno pode nos dar vida eterna, pode conceder vida eterna. Então, somente um Deus eterno pode conceder a vida eterna. Mas isso não significa que somos eternos. Somente aquele que não tem início, que não teve um começo, é eterno. Ele virá com a sua glória, sentar-se-á no seu trono, julgará os homens, todos estarão diante dele, fiéis e infiéis. Naquele dia, efetivará o grande acerto de contas. Uns receberão a vida eterna e outros a morte eterna. Mas por que é tão importante o julgamento universal de todos os homens? Abramos nossas Bíblias aí, Mateus capítulo 25. Nós vamos ler aqui do verso 31 até o verso 34. Aqui vai falar sobre o julgamento. Somente um Deus eterno concede vida eterna. Mateus 25, do 31 ao 34, diz assim:
Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes, os cabritos, à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na cidade santa, na vida eterna que está preparado desde o começo, do princípio de todas as coisas. Está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou tudo. Então nós, os cristãos, o povo de Deus, nós cremos nisso. Por isso que é muito importante, quando nós testemunhamos para as pessoas, você não precisa falar muito. Você fala: eu creio na eternidade. Eu creio em Deus. Eu não creio só nisso daqui, que isso aqui é passageiro. Isso aqui não vai demorar muito, tudo passa. Pessoas virão, nós iremos, o mundo vai continuar, não se sabe até quando, porque não tem essa previsão também. Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, tal. Não existe isso. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, dentro da vontade de Deus. Então, glorificação plena dele. Olha aí no verso 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? Então, a glorificação plena de Jesus. Ele vai se assentar no seu trono. E esse julgamento final, irmãos, todos nós seremos julgados. Os justos que foram justificados por Jesus Cristo, que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seus pecados foram perdoados e lavados, e também os infiéis, os ímpios, os ateus, os incrédulos, os profanos, os idólatras, eles vão ser julgados também. E interessante que serão julgados, como Jesus diz, segundo as suas obras. Nós também vamos ser julgados, segundo as nossas obras. Mas não para condenação. Entenderam? Os crentes também vão ser julgados, mas não é para condenação. Agora o ímpio, ele vai ser julgado para condenação, para sacramentar o que eles fizeram de errado, pecando contra Deus. Então, a colheita do joio e o trigo. Olha aí do verso... Vamos ler do Mateus, verso 32 e 33. Diz assim: e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes ou dos cabritos, e porá as ovelhas à direita, né? E os bodes à sua esquerda. Ali vai haver a separação no juízo final. Então, cada homem, cada mulher nesse mundo veio a essa terra, está tendo a oportunidade de se arrepender, de reconciliar com Deus, para que essa ira da condenação de Deus não acabe com a sua vida na eternidade. Porque os justos, eles irão para a vida eterna com Cristo, lá na eternidade, viverão eternamente. Mas os ímpios, eles viverão eternamente na condenação eterna com o diabo e seus anjos. Então, irmãos, as coisas de Deus, elas são muito claras. Ou é sim, ou é não. Não tem como um meio termo. Será que Jesus, não vai ficar com dó, não vai ficar com pena? Será que Deus, que é amor, nessa hora do juízo, será que ele não vai passar a mão na cabeça tal de alguém? Existem muitas teologias novas, chamadas teologias liberais aí no mundo, que elas tiram todos esses conceitos da palavra de Deus. Então nós sabemos que há um juízo, e há o juízo para a vida e há o juízo para a morte, né?
Então, finalmente, o agricultor dono do campo separará o joio do trigo, que são parecidos, nasce, cresce junto, mas um irá para o celeiro e o outro para o fogo. Então, é para nós pensarmos nessa manhã. Recompensa dos fiéis. Olha aí no verso 34, na parte A. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né? Vinde benditos do meu Pai. Que coisa linda, hein, irmãos? Nós ali, todo mundo, contemplando o trono de Deus, Jesus assentado no trono. À sua volta, milhões, não tem nem quantidade de anjos, né? Eu estou falando milhões, bilhões, trilhões, mas não tem nem quantidade de seres celestiais. E ele chamando os seus, a sua igreja, vinde, benditos do meu Pai. Entre no repouso do Senhor. Aqui vocês vão viver para sempre, na vida eterna. Não vai haver mais morte, nem dor, nem violência, nem sofrimento, nem corrupção, nem inflação, nem a gasolina subindo toda semana. Você não vai ter mais problema, não vai precisar tomar mais remédio para pressão, para isso, para aquilo, colesterol, para diabetes. Acabou. Agora é plena vida com o Senhor para sempre. Isso é recompensa. Naquele dia maravilhoso, os seus servos serão ovacionados pelos céus. Já pensou? Nós teremos uma recepção. Hoje nós vemos aqui, assim, que a gente conhece bem de perto, quando um presidente toma posse, não tem toda aquela recepção, aquele acontecimento, né? Também quando se faz um casamento, tem toda aquela recepção, né? O noivo fica lá na frente no altar, estende-se geralmente o tapete vermelho, aí a noiva entra para encontrar com ele. É tudo assim, irmãos, são coisas para nós pensarmos de como isso será maravilhoso, inexplicável. Imagina só, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Infelizmente, as pessoas, elas não querem, elas não ouvem, elas não dão atenção, mas o nosso trabalho precisa continuar. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 9, Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não, está errado mesmo, é capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A eternidade, a salvação, não é só, é também, mas nós não temos que focar só para sermos livres da condenação. Você não é salvo só para ser livre da condenação, só para ser livre do juízo de Deus. Nós somos salvos porque nós amamos Ele. E porque Ele nos ama. Não é isso que a Escritura diz? Ele nos amou primeiro. Então, nós tivemos um encontro com Ele, nós não somos salvos só para ficar livre do mal, livre da condenação eterna, livre do juízo que vai vir sobre os ímpios. Não, nós somos salvos pelo amor, porque nós amamos Ele. Porque Ele nos amou e nós amamos Ele, e muito de coração. Então, irmão, pense nisso, que a eternidade é algo preparado por Deus, porque Ele nos amou primeiro. E nós vamos para a eternidade porque nós o amamos. Nós o amamos, por isso que nós vamos. Então a gente não precisa se preocupar, se eu vou viver hoje, se eu vou viver amanhã, o mês que vem, não tem problema. Esteja com Cristo, firme nessa graça.
confiante que a qualquer momento que você morrer, você vai ter um encontro lá na eternidade. Lembra do que aconteceu lá com Estevão, em Atos capítulo 2? Ele viu os céus abertos e Jesus esperando por ele. É isso que acontece com cada um aqui que vai morrer. Cada um de nós, cada pessoa que morre, salvo, quando ele sai daqui, dessa terra, o Senhor já está de braços abertos esperando por ele. É a recepção. É uma recepção maravilhosa. É algo lindo demais. Então, a efetivação, na parte B, vamos dar uma olhada aí, o que a Escritura diz. Mateus capítulo 25, 41, verso 41, parte B. Aqui diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a efetivação da justiça sobre os ímpios. Nós falamos muito sobre isso. Corrupção. Aqui nós vivemos no Brasil, que é exemplo disso. Corrupção, falcatrua. E eu fico pensando, às vezes eu converso com as pessoas, né, Cida? Quanta maldade. Até dinheiro de merenda escolar se rouba nesse país. Mas um dia, essas pessoas, eles vão se apresentar diante de Deus. Eles vão responder para o que eles fizeram. Porque lá no livro de Deus está tudo escrito. Está tudo escrito. Lembra que você roubou merenda das crianças? Lembra que você desviou dinheiro da saúde, as pessoas morrendo na pandemia, e você desviou dinheiro, e muitas pessoas não tiveram oxigênio, muitas pessoas não tiveram esse aparelho para ajudar a respirar, muitas pessoas não tiveram medicamento, você lembra? Então, isso tudo vai estar aqui, na justiça. A sensação de impunidade promove as práticas hediondas dos perversos. Então, o homem perverso, ele fica praticando essas práticas pecaminosas, maldosas, contra o próximo. Nós temos um país onde os políticos, eles são uma classe, podemos dizer assim, além de privilegiada, uma das classes mais ricas do nosso país. Você anda aqui para o Mato Grosso do Sul, não sei se os irmãos conhecem aí, alguns lugares. Você anda horas de carro do lado de fazenda de Marcelo Miranda. E é fazenda, irmãos. Cerca, você olha, coisa de melhor qualidade, pastagem, você só vê boi. Enquanto muitas pessoas morrem por falta de um medicamento, por falta de um tratamento, de uma simples cirurgia, às vezes, lá no coração, um safeno, uma coisa que para a medicina é tão fácil, se tiver o médico vai fazer, é tão fácil para ele ir lá resolver aquilo, mas não. É um diagnóstico de um câncer de mama, de útero ou de próstata, tantas coisas. Mas o dinheiro foi roubado, foi desviado, né? Lá em Atos 17, 31, diz assim: porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado a certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. No dia do juízo, os mortos ressuscitarão, todos. E eles vão se apresentar diante do trono de Deus por julgamento. E todos serão julgados. Os homens, as mulheres, os velhos, os anciões, os crentes, os não crentes, os ateus, todos vão ser julgados. Fundamental para a nossa fé. A descrição do bem-vindo que diz que está preparado desde a fundação dos tempos,
descarta toda a misericórdia dos homens. Paulo diz que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, está lá em Efésios, né, capítulo 2. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparados por Deus, para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então, muita gente pensa que vai receber a eternidade, a vida eterna, fazendo boas obras, fazendo o bem. Mas nós, os cristãos, nós fazemos boas obras, não para salvação, mas porque nós já somos salvos. Aí você sente no seu coração o desejo de contribuir na igreja, de ofertar, de doar, de dar uma carona para alguém, né, de ajudar alguém que está precisando, de dar um conselho, de dar uma cesta básica, de dar um prato de comida e assim por diante. Não que isso vai dar salvação, isso não dá. Mas é prática dos salvos. É prática dos salvos. Lembra que Jesus não tinha carteira assinada? Lembra que Jesus não tinha emprego? Não tinha salário. Lembra? Mas quando ele viu aquela multidão imensa, com fome, ele, com seu poder e autoridade, multiplicou os pães, os peixes e alimentou aquela multidão. Porque ele é Deus. Se fosse um de nós sem dinheiro, não dá para fazer nada, né? Mas Deus pode fazer o que ele bem quiser. O segundo ponto da nossa lição fala da vida eterna. A vida eterna nos faz praticar boas obras, é em continuidade. As boas ações não salvam ninguém, mas quem é salvo vê as necessidades do próximo. Toda boa ação ou a indiferença do próximo deve ser feitas, Olha aí no verso 37, vamos voltar aqui para o nosso texto. No verso 37 diz assim: então justo lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando, né? Nós te vimos assim. São nas perguntas dos justos. E as dos ímpios, lá no verso 44, diz assim, Mateus 25, 44. Então também esses perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Quando te vimos com essa necessidade? E no verso 45, ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Então, irmãos, fazer o bem não é fazer o bem para sair no jornal da cidade, do país. Se você for, eu não conheço, mas a gente conhece as notícias. Lá em Barretos, que é o maior centro oncológico do Brasil, tratamento do câncer, lá tem muitos pavilhões muito grandes. Recebe pessoas do Brasil inteiro e até de países vizinhos aí para tratamento de câncer. É uma referência no Brasil e no mundo também. As pessoas falam que lá naqueles pavilhões tem foto e homenagens ao fulano, ao cantor fulano, ao empresário fulano, ao artista fulano, porque fazem doações ou fez doações para aquele lugar. O cristianismo ensina as coisas de totalmente diferente. Jesus disse: olha, com a mão der, é para a outra não saber. Olha, na verdade, as duas mãos. Jesus fala: o que uma fizer, a outra não precisa saber. Olha a diferença. O conceito de fazer o bem do mundo, das boas obras, e o conceito do cristão, do servo de Deus.
E esse conceito das boas obras, ele começa na oração, quando nós oramos pelos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossa cidade. Então, a vida eterna nos faz praticar boas obras. Elas serão critérios que no julgamento se evidenciarão como frutos do coração convertido que nasceu de novo em Jesus Cristo. São sinais de quem nasceu de novo. A minha avó era muito pobre, eu não sei se eu já contei aqui, numa mensagem aqui na igreja, ela era muito, muito pobre, eles eram muito pobres, mas tinha gente mais pobre do que ela. E ela chegou de doar. No passado eles usavam, Pacheco, aqueles tecidos, tipo um pano branco, para colher arroz, para bater o arroz. Não tinha muito esse negócio de lona, de encerado que tem hoje, né? Isso já é mais moderno. Então as pessoas usavam aqueles panos como se fosse um lençol grande, e depois lavava aquilo bem lavado, guardava novamente. Ela chegou de doar aquilo lá para uma família que ela conheceu muito pobre, para eles fazerem roupa. Família do irmão de Dioclésio, e eu conheci. Mas ela salvou aquela família para Jesus, irmãos. Minha avó era doida da cabeça, atrapalhada, ela era espírita, mas ela se converteu, ela mudou, mas mesmo assim ela tinha uma natureza difícil. Ela batia nos netos, ela ia de noite lá na casa do meu tio, porque meus primos eram maiores e eles brincavam com ela de dia, de noite ela ia lá, entrava dentro de casa e batia nos guris. E os pais não falavam nada, achavam bom. Até essa família do irmão Dioclésio, ela correu atrás do Jorge, que era um rapazinho, filho do irmão Dioclésio. Ela correu atrás dele para bater nele. Ela tinha uma natureza incrível. Mas ela era uma mulher de Deus, era uma mulher salva, uma mulher que não estudou nada, analfabeta, mas que com um pouquinho que ela aprendeu, ela conseguiu até pregar o evangelho. E nós hoje, com toda essa parada, às vezes a gente tem tanta dificuldade, até de postar um versículo com uma pessoa não crente. A gente precisa pensar sobre isso. Então, a salvação nos é dada por sua graça e não por meritocracia, ou por méritos, ou por merecimento. Naquele dia eles ouvirão tacitamente. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Está aí no verso 41 de Mateus. A ira de Deus virá sobre os maus e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Os justos irão para a vida eterna. Os irmãos gostariam de fazer algum comentário? Eu estou correndo um pouco aqui porque o tempo é curto, né? Mas é interessante que os irmãos leiam a lição em casa, né? Leiam os textos aqui, essa lição mesmo. Mateus capítulo 25, Apocalipse capítulo 22. São apenas 2 capítulos que se baseia esse estudo aqui da lição. Muito bom. Então, vamos abrir agora a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos falar da vida eterna com Deus. Aí do verso 1 ao verso 5 diz assim: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para cura ou para a saúde das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela não estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verso 4: e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Verso 5: e ali não haverá mais noite,
não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. Por que que não vai precisar mais de luz e de sol? Porque esse lugar é iluminado pela glória de Deus. Lembra lá no deserto? Durante o dia, uma nuvem ficava na frente do sol para fazer sombra, porque o deserto tem lugares que chega a 60 graus até mais a temperatura. E à noite, o que tinha lá? Uma luz que brilhava, que iluminava o arraial dos santos, do povo hebreu. A luz, lá não tinha energia elétrica, lá não tinha nada disso. Nem luz de motor, nem vela, nem lamparina. Aquela luz que iluminava é a luz da glória de Deus. Iluminava onde eles estavam acampados, todos aqueles dias. Então, de dia, a nuvem tampava o sol. À noite, a luz de Deus, podemos dizer assim, a luz da glória de Deus iluminava todo aquele lugar. Irmãos, que coisa interessante, como é bom estar debaixo da glória de Deus. Como é bom estar sendo iluminado por isso aqui, ó. Porque nós sabemos que a Bíblia, ela foi revelada por Deus ao homem. Ela foi revelada a nós, a humanidade. Depois, inspirados pelo Espírito Santo, homens de Deus escreveram o que eles testemunharam e viram e que Deus mostrou para eles. E agora, através desse livro, quando nós lemos e estudamos como nós estamos fazendo aqui, nós somos, alguém arrisca? Será que o pastor Walter vai ter que nos ajudar? Ela foi revelada, inspirada, e agora nós recebemos. Pode responder, pastor Walter. Nós somos iluminados. Toda vez que alguém, o pastor até esqueceu, mas ele sabe melhor do que ninguém, né? Toda vez que vem alguém aqui, lê um texto, dá uma palavra, ele está trazendo iluminação dessa palavra para nós. Nós somos iluminados, alimentados por ela o tempo todo, constantemente. Nós somos iluminados, irmãos. Que coisa linda. Então nós estamos debaixo dessa luz gloriosa do Senhor, iluminados pela palavra do Senhor, ainda com a presença do Espírito Santo dentro de nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos conforta, que nos anima, que nos levanta e que mais? Por isso nós estamos aqui, por isso que ninguém pode apagar esse brilho da igreja de Deus. Pode vir perseguição, pode vir o que for, acontecer o que for, mas nós vamos continuar debaixo dessa luz, a luz divina. Então João descreve a sala do trono, onde se destaca um rio como cristal, que sai do trono de Deus, flui naturalmente, emanando bênção e vida para sempre. Então, no Éden, o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui ele pode se alimentar dela. No Éden, ele foi sentenciado à morte. Aqui ele toma posse da vida eterna. A explicação do escritor da lição é muito boa, né? Muito clara. Por isso que é importante ler a lição da escola dominical. Por isso que é importante tirar um tempinho, 5 minutos, faz uma leitura bíblica e a leitura da lição. As minhas lições, o estudo é assim, ó, tudo riscado, grifado, vou escrevendo, vou riscando. Minha Bíblia também é assim, toda riscada, todo escrito coisa na frente, atrás, no verso. Porque quando eu leio aquele texto, eu relembro de alguma palavra que eu ouvi, que o pastor pregou, ou que eu ouvi no rádio, ou que eu assisti num vídeo na televisão. Eu me recordo daquilo que eu passei, né, que eu ouvi. Então, não precisamos ali da luz do sol, nem a luz artificial, pois a magnífica presença dele iluminará toda aquela cidade.
último ponto da nossa lição, o Deus eterno tem uma palavra eterna. Vamos ler aí, irmãos, Apocalipse 22, do verso 6 ao 12. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou o que ouvi e vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Olha, aqui há uma pequena chave para a gente dar uma paradinha e pensar. Se aparecer para você na sua casa um anjo, em glória mesmo, lá dentro da sua casa, iluminado, aquela glória, um anjo, lá no seu quarto. Poxa, um anjo. Aí você, se ele for de Deus, ele vai aceitar a sua adoração. Mas se não for, aliás, se ele não for de Deus, ele vai aceitar. Mas se ele for de Deus, ele vai pegar na sua mão, como aconteceu muitas vezes na Bíblia. É igual aqui, ó. Eu sou servo como você de Deus. Eu sou um anjo. Eu não sou Deus. Os irmãos compreenderam? O diabo aceita adoração, os anjos do diabo. Mas os anjos de Deus não aceitam adoração. É um dos sinais. Então, disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está surdo, surge-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo vem, está comigo a minha recompensa, o meu galardão, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Cada um vai receber a sua recompensa. Essa já é um outro assunto interessante também, que nós nem podemos aprofundar nele hoje, né? Haverá outras oportunidades. Então, a revelação desses eventos é totalmente confiável. Olha aí no verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Enviou os seus anjos para mostrar. Aqui nesse texto, enviou a João para mostrar as coisas que iam acontecer. Bem-aventurado, isto é, feliz, plenamente são aqueles que guardarem as profecias deste livro. Felizes, bem-aventurados são os que guardam as profecias desse livro. Eu tenho algumas chateações, irmãos, com algumas coisas que às vezes a gente ouve, sabe, a respeito da Bíblia. Porque quando a gente estuda teologia, na pastoria, você estuda mais aprofundado, há duas coisas com respeito à palavra de Deus. Ela pode ter um erro de interpretação no texto, ou pode ter um erro de tradução também no texto. Mas agora, o homem querer criar história, criar isso, aquilo, eu já ouvi tantas histórias fantasiosas, tanta coisa que não tem nada a ver. Muitas coisas aqui, elas vão ser reveladas de tempo em tempo, de acordo com a vontade de Deus. Muitas coisas são no sentido figurado, muitas não são. Não dá para afirmar certas coisas. Aqui, como nós estamos estudando, é um texto muito claro. Ele está falando da revelação que João teve lá da cidade santa, onde os salvos irão habitar na eternidade. Então, isso é uma doutrina muito
perfeita, assim, fácil de compreender, que não tem problema nenhum. Mas tem coisas que elas são mais difíceis de compreender. Por isso que tem muitos estudiosos, muitos teólogos, muitas pessoas que investem muito do seu tempo nessas coisas. Obedecer à palavra de Deus. Ele foi escrito não para satisfazer a curiosidade dos homens sobre o futuro, mas para que o seu povo ouça e obedeça a voz de Deus. Então, isso aqui, a gente também aprende que isso aqui não é um livro de ciência. Isso aqui é um livro de religião. Se tratando de um livro de religião, o fundamento é sobre a fé. Então não pode vir lá um doutor, um pós-doutor, não sei o quê, querer discutir com o pastor a respeito da Bíblia. Pastor que estudou, que se preparou, que leu ela toda, né? E hoje está tendo até pastor que não lê a Bíblia, né, pastor Walter? Graças a Deus que no meu concílio perguntaram para mim, eu li 3 vezes já, né? Aí, tá bom, né? E eu tive a sorte, irmãos, quando eu escrevi minha monografia, que eu fiz meu TCC, eu escrevi justamente sobre a bibliologia, né? Mas a cabeça não vai passando o tempo, mas a gente aprende muito estudando a palavra de Deus. Cada capítulo, cada livro de Gênesis e Apocalipse, são tantas coisas lindas. Então, obedecer à palavra de Deus, ela foi escrita para que o homem obedecesse. Crer nela como revelação de Deus. Deus é a fonte das profecias do livro. Vemos que o Senhor é quem enviou o seu anjo para mostrar a João as coisas que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse é o livro de revelação de Jesus Cristo. João apenas recebeu a revelação e ele escreveu. Foi escrito com as palavras dele, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu. Tem muita gente tirando coisas da palavra de Deus. E tem muita gente acrescentando. O que a Bíblia diz? Quem tirar vai ser tirado dele o direito de entrar na vida eterna. E quem acrescentar, será acrescentado as pragas que estão aqui escritas no Apocalipse sobre a vida dele. Então, as coisas são muito sérias. Elas precisam ser tratadas com respeito, com veracidade. Se você vê um pregador, se você vê alguém lá no rádio, na televisão ou no YouTube falando certas coisas, tentando levantar hipótese, que tem muito. Esses vídeos de YouTube aí tá cheio de hipótese. O povo de Israel não atravessou o Mar Vermelho. Lá era uma região que eles atravessaram na maré baixa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus mandou um vento, né, um vento oriental, e o vento que as águas de água. Tá? Então, se eu pensar dessa forma, isso é teólogo, é gente que é renomada, é doutor fulano, cicrano, que diz essas coisas. A maré baixou, eles atravessou o mar a seco. Não é verdade. Também não pergunte para mim como foi a travessia. Que atravessou, atravessou. Você já leu lá, pesquisou a largura do Mar Vermelho? Você vê lá no mapa assim, é uma tirinha, né? 200 a 300 quilômetros de largura. Mas não atravessou bem nesse lugar. Lá naquele golfo, eles atravessaram numa daquelas pontas, que também é largo, não é estreitinho. E outras coisas que homens vêm tirando, vêm trazendo, vêm tentando levantar hipótese disso, daquilo, que não são reais, que não são verdadeiras, e também que não edifica.
mas nós precisamos crer na revelação da palavra de Deus. Até um dia eu debati um pouco com um colega meu, lá na Castrilon, ele é guardador do sábado. Aí no fim ele falou assim, olha, eu creio do meu jeito, você crê do seu jeito. Pronto, acabou. Eu creio do meu jeito, você crê do seu jeito. Beleza. Mas as pessoas têm dificuldade, porque elas não estudam. Alguém ensinou daquele jeito e ele vai morrer daquele jeito, seguindo aquilo daquela forma. Que a Maria, a mãe de Deus, que ela é até o fim, que ela tem o poder de salvar. E não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Maria não faz parte da divindade. Quem que é a divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós conhecemos como Trindade, as três pessoas da divindade. Maria não faz parte da divindade. Em nenhum texto da Bíblia diz que ela é divina, ou que ela faz parte da divindade. Mas isso é ensinado errado, de gerações em gerações, ensinando errado. Então, nós precisamos tê-la como referencial para um estilo de vida. Aceitar o seu conteúdo como legítimo, isso é valorizar a integridade do texto. A revelação não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar o povo de Deus, ou seja, sua igreja, de posse dessa revelação, seria capaz de viver no centro da vontade de Deus. Quão plenamente felizes são os que lavam suas vestes, suas vidas no sangue do Cordeiro, pois entrarão pelas portas da cidade. O que acontece se alguém pular o muro da sua casa? É um ladrão. É ou não é? Uma pessoa de bem não vai pular o muro da sua casa. Mas o ladrão pula. Por isso que o texto faz essa metáfora, essa comparação, que nós temos que entrar pela porta. Não adianta querer pular o muro. Não adianta querer arrombar um buraquinho no muro e entrar. Não vai. Tem que entrar pela porta. Essa referência também, porque as cidades antigas elas eram fortificadas. Então só havia lugares ou um lugar principal para se entrar. Aí os portões fechavam. Vocês viram isso muito em filme já. Então, essa alegria, essa certeza da eternidade é algo maravilhoso. E nós precisamos crer, confiar a cada dia, crendo verdadeiramente que o Senhor nos salvou para nos levar com Ele para a eternidade. E essas coisas não estão muito longe de acontecer. O anjo mostra a João as coisas que em breve acontecerão. A revelação precisa ser mantida íntegra. Nada deve ser retirado nem acrescentado. Vamos ler aí? 22, do 18 ao 19, diz assim: eu testifico, Apocalipse 22, do 18 ao 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Olha o verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Então, quem acrescentar, vai ser acrescentado pragas sobre ele. E quem tirar, vai ser tirado o direito da vida. Irmãos, a gente não pode crer como o próprio apóstolo Paulo declara. Em todo espírito, a João declara na sua epístola, né? Nós não podemos crer em todo tipo de espírito que aparece. Essa morte aí dessa senhora cantora aí, Maria Mendonça, eu fiquei só observando. Apesar de vir de uma família evangélica,
O avô era evangélico, levava ela para a igreja, a mãe. Mas até que se sabe, pessoa que não tem testemunho. Pessoa que cantou tanta música mundana, de traição, de bebida, de farra, de festa. Agora, porque morre, vira santo? Nem crente, quando morre, vira santo. Morreu, tinha defeito, tem defeito, irmão. Não adianta ficar querendo endeusar ninguém, não. Os irmãos perceberam esse acontecimento? Os irmãos querem falar alguma coisa? Os irmãos ouviram? Para a gente compartilhar um pouquinho? Foi a escolha que ela fez. A igreja apoia todo mundo. Quantos cantores cristãos não tem? Quantos conjuntos evangélicos já não teve no Brasil? Não é? Quantos músicos cristãos? Mas o inimigo, ele procura desvirtuar. Eu não estou aqui julgando ela, não estou julgando ninguém, irmãos. Eu não sou Deus, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas trazer certas coisas assim nesse sentido, endeusar a pessoa, como santo, como bom. Lembra quando Ayrton Senna morreu? Meu irmão Ayrton Senna, um homem que vivia com mulheres, em prostituição, sem casamento, não deu testemunho de crente. Testemunho de cristão é quem realmente é cristão, até o fim. Carrega a sua Bíblia, que tem a palavra de Deus na sua boca, que testemunha do Evangelho de Jesus, tem uma vida correta, procura ser correto diante dos homens. Aí, porque um ídolo nacional, era aquela pregação naquela noite nas igrejas do Brasil inteiro, nosso irmão Ayrton Senna. Nada contra. Quer falar, fala, né, pastor? Como diz o Pacheco, até papagaio fala. Também não estou julgando, não sei. Se ele lá, antes de morrer, arrependeu, como ladrão da cruz, ele pode ter tido uma oportunidade. Mas as pessoas tiveram a oportunidade de dar testemunho como cristão, como servo de Deus. Testemunho da palavra de Deus, e muitos não fizeram. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos conceda essa graça cada dia, para que nós possamos continuar caminhando na presença do Senhor, crendo na sua palavra, sabendo que um dia todos nós vamos passar pelo juízo, vamos ser julgados, nós vamos ter que dar conta dos nossos atos diante de Deus, mas nós temos a certeza que o nosso advogado é muito bom, né, irmãos? É o melhor que tem no mundo, né? Chegar lá, você fez isso. Esse aí me aceitou como Salvador. Esse aí aceitou meu sacrifício. Ele foi lavado no meu sangue, ó, para dentro. Tinha até, tô lembrando aqui, para terminar, tá? Uma história interessante. Um colega meu, nós trabalhamos juntos uns 15 anos ou mais. Aí, certa vez, ele falando de um caso, uma situação assim, aí ele falava assim, ó, quando fulano chegar lá no céu, Deus vai chamar para ele assim, ó, vem aqui na salinha aqui que nós precisamos conversar. Então você vê, as pessoas do mundo, mesmo não sendo crente, não tendo esse conhecimento, eles têm noção. Ele falava assim, olha, chegar lá no céu fulano, Deus vai chamar ele numa salinha para conversar. Amém, irmãos? Nosso texto áureo aí, Apocalipse 22:14. Nós podemos ler agora, né, pastor Walter, vamos já ler o nosso texto áureo aqui, ó. Apocalipse 22:14, diz assim: Bem-aventurados aqueles
que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém?